Oi, eu sou a Rayane Sinara, faço parte do projeto Beat ao Pé do Ouvido, compondo a trilha sonora e vim mostrar para vocês um pouco do processo. Está lá, primeiro dia de aula, o garoto suando frio, transpirando, aquela sala cheia de gente estranha, até que o professor de geografia resolve apresentá-lo. Turíbio Carlos. Como? Turíbio Carlos. Ele levanta também um pouco a voz. Vou falar um pouco do processo criativo da trilha sonora do projeto Peripatético com Beat ao Pé do Ouvido. Foi uma das construções inusitadas aí da pandemia. Não tivemos nenhum ensaio presencial, foram todos pelo Zoom, videochamadas, e a gente foi construindo juntos. Também foi a primeira vez que eu fiz trilha para teatro, achei bem interessante, porque os meninos trouxeram o beat para um outro lugar, assim, pelo menos para mim, que é um lugar musical, mas é um lugar falado. E aí construí alguns beats da cena 1, por exemplo, que começa mais calmo, assim, numa levada de hip hop. E aí eles foram desenvolvendo as falas de acordo com as batidas, assim, e isso se encaixa de um jeito bem interessante para mim, que foi novo, assim, na criação. A construção da trilha foi feita nesse equipamento, é uma controladora MIDI, onde eu coloco samples e timbres no geral, assim. Bateria, guitarra, o que eu quiser, assim. Eu trabalhei bastante beats de hip hop, assim, que eu acho que interagem bastante com o tema. Músicas no transporte, a cidade, assim. E, bom, os meninos participaram bastante, assim, todas as pessoas do projeto participaram bastante da construção. E daí, como eu disse, a gente se conectava pelo Zoom, eu compartilhava o som do computador na sala e a gente fazia algumas experimentações. As atmosferas dos beats são variadas, né? Eu tentei me conectar com a energia da cena, então o primeiro é uma coisa mais calma e vai indo para um hip hop, depois vai para uma parte mais relax, natureza, assim. Bom, falando dos beats da cena 1, eu comecei com esse beat mais calminho, pensando na introdução mesmo das cenas, né? E depois a gente vem para esse mais animado, assim, né? Uma subida. O Beat ao Pé do Ouvido, ele surge já nas primeiras cenas escritas da dramaturgia. Eu estava até lembrando com a minha mãe esses dias de quando eu decorava o texto com ela e ela me dizia: por que você fala cantando? E eu acho que isso de alguma forma apareceu nesse projeto, né? E a resposta a isso é todas as vezes que eu atravessava a cidade, né, acompanhado com um fone de ouvido, um fone em um ouvido e o outro pendurado, ali as coisas se misturavam, né? O som tocando no fone com o barulho do trem,
com o barulho das outras pessoas conversando, dando risada, os vendedores ambulantes, né? Toda essa paisagem sonora, ela constrói uma narrativa. Olhar para essa narrativa não só como escrita, mas também sonora, né? De tudo que está redimensionando essas paisagens ali dentro dessa travessia, foi uma das vertentes muito importantes para a elaboração desse projeto. Então, o beat ao pé do ouvido está relacionado a essa paisagem sonora que acompanha a trajetória, né? É um elemento fundamental na criação de tudo que a gente manipulou e refletiu e pensou para conseguir fazer a peça e o projeto acontecer. Então, ao mesmo tempo em que o nosso processo de atuação, de encenação e de dramaturgia foi feito pautado em improvisações, em que ia se manipulando imagens, imaginários daqueles que vivem a cidade, que ocupam a cidade e que se deslocam pela cidade. Então, depoimentos pessoais e memórias coletivas e históricas vão se colocando em jogo ao mesmo tempo que o corpo também se coloca em jogo nessa situação de correria, de transporte, de deslocamento, de distâncias e fronteiras. E assim vai acontecendo a dramaturgia. Mas também tem várias outras dramaturgias, né? A dramaturgia sonora, nesse nosso projeto, caminha paralelamente com a dramaturgia textual. Porque o beat, além dele ter vindo também de uma dinâmica, de um modo de improvisação, não foi produzido uma trilha ou uma sonoplastia para encaixar em tais momentos da cena. A trilha foi acontecendo junto. A beatmaker, ela vinha para os ensaios e também, assim como os atores estavam ali em jogo com a dramaturgia textual, ela também estava em jogo com essa dramaturgia sonora, fazendo essa criação dessa narrativa. E essa é a importância do beat, porque ele serve como narrativa também, ele também conta uma história, ele tem uma atmosfera própria também, ele tem uma linha que segue em relação à narrativa mesmo, como se ele também estivesse contando uma história. Como não, né? Ele está contando uma história. Tem nuance, tem camadas, tem sobreposições, tem silêncios e suspensões, enfim. O sol foi embora. É isso, são duas linhas paralelas, assim, do que é essa dramaturgia. A dramaturgia da nossa peça-filme. A dramaturgia textual e a dramaturgia sonora. Eu gosto dessa coisa de ficar falando... Ai, corta essa parte, eu gosto de ficar falando... Não fala essa porra não. Então essas duas dramaturgias paralelas, elas se ajudam, né? Elas se complementam, se preenchem, se acompanham. É um jogo bom que dá entre as palavras e as sonoridades. Tem nessa produção de beat tão específico a esse jogo que o projeto suscita. Mas o Rodrigo insiste para irem até a casa dele porque uma vez disseram que é bonito a vista de lá de cima. Na tese do Acauã, o fim da canção, tem um momento que ele começa a comentar sobre os aspectos narrativos que as músicas dos Racionais, sobretudo no disco Sobrevivendo no Inferno, possui. E eu acho que quando a gente pensa o beat no nosso processo, a gente se apoia bastante nessa ideia, né? Qual é essa ideia? A de que o beat ou os elementos de sonoridade que as músicas dos Racionais possuem, eles também narram sobre aquilo que eles estão contando, né? Sobre aquilo que eles estão falando, sobre uma certa realidade periférica e tal. Quando a gente vê, por exemplo, a música Um Homem na Estrada, a gente vê vários elementos ali de sonoridade que eles comportam aquela narrativa e adicionam camadas de entendimento sobre aquilo que está sendo narrado, né? A gente tem ao som ao fundo, por exemplo, daquela máquina que mede o coração, sabe? Que fica... E isso não só tensiona a música como um todo, mas também como ela também nos diz que aquele corpo, que aquele protagonista dessa história que está sendo cantada,
ele tá num certo limiar, assim, né? Ele tá no limite entre a vida e a morte, assim. Isso parece que faz com que a gente penetre sobre a música de várias outras maneiras, assim, né? De uma maneira um pouco mais verticalizada, um pouco mais densa. A gente compreende também a relação com a música de uma maneira que ela comporta várias outras narrativas. Eu acho que, de um modo geral, a gente também pensa um pouco sobre isso em relação aos beats que a Rai foi produzindo, né, durante o nosso processo. A gente improvisava muito com ela nos encontrava com a gente via Zoom e a gente ia ensaiando o texto, né? E nesses ensaios ela ia percebendo qual possibilidade sonora ela poderia compor essa narrativa. Então ela tem uma camada, a princípio, que adiciona novos entendimentos sobre essa história, mas ela também se relaciona diretamente com a atuação, no sentido de que, por um determinado momento, ela pode nos engajar enquanto energia que a gente desprende para contar essa história, ou para interpretar essa história, ou para atuar nessa história, mas ela também nos gera novas possibilidades de interpretar isso. Tem um momento muito específico que para mim ilustra bastante essa ideia, que é quando a gente tenta elaborar uma crítica a um dos personagens que tem uma empregada doméstica dentro de casa, né? Isso é numa primeira cena, quando a gente está narrando sobre o conto. Quando a gente fala isso, é óbvio que essa fala ela tá engajada numa opinião, numa perspectiva crítica a isso. E a música, quando ela entra, a Rai encontrou um efeito que fizesse com que essa crítica se sublinhasse, essa crítica fosse ressaltada. E eu acho que isso acontece em vários outros momentos também. Essa noção, essa ideia que a gente tem do beat, ela se relaciona muito com a maneira com que a gente interpreta esse próprio texto e também o que o texto pode dizer que ele não está dizendo ali. No sentido de que, ao colocar um comentário sonoro, ao colocar um comentário do beat, esse texto ele ganha novas dimensões, ele ganha novas palavras, ele ganha novos entendimentos, ele ganha novos sinônimos. E nesse sentido, eu acho que o beat funciona muito interessante, né? Num outro contexto muito mais cotidiano, talvez, essa ideia sobre o beat, ele também acontece no nosso dia a dia. Quantas vezes, eu acho que isso é bastante comum, mas quantas vezes você já não pegou no trem, você estava ouvindo uma história e de repente os sons fora desse fone de ouvido, você estava ouvindo uma música, aliás, e de repente esses sons fora do fone de ouvido penetram a música e de algum modo ele coincide com o que está sendo cantado. Várias vezes isso já aconteceu comigo, acho que isso é uma coisa bastante comum. E quando a gente manipula isso dentro de um trabalho artístico, talvez o que a gente esteja tentando fazer é criar novas camadas narrativas, né? Bom, vou falar um pouquinho da controladora que eu tô usando aqui. Eu dividi a trilha em grupos. Aqui são 8 grupos, A, B, C, D. Cada grupo tem 16 pads. E aí, cada grupo eu também posso colocar uma configuração diferente. Eu vou, em especial, dessa cena 1, os 2 beats são configurações completamente diferentes. Aqui, no primeiro, eu fiz o beat inteiro, exportei em Wave, e aí eu coloquei aqui na controladora e recortei em loops. Então aqui eu tenho um loop de intro, aqui eu tenho o loop com a bateria, aqui o que seria um ápice. E variações.
Já que no segundo, cada pad é um instrumento. Então eu posso solar cada instrumento. Tá tocando só ali. Eu posso ir ligando e desligando os timbres. A bateria tá aqui embaixo. Também em loops, mas aqui os timbres estão separados. E aí, mais para frente, nos outros grupos, o grupo A, grupo B, grupo C. Aqui também tem outra fase da trilha. Isso vai me possibilitando fazer transições. Eu posso desligar esse grupo completamente e ligar o outro. Eles juntos. Enfim, existem diversas possibilidades de tocar. Essa é uma plataforma que eu acho bem interessante, porque ela é de criação, mas também possibilita de tocar ao vivo.